Acabou a Copa do Mundo. Voltar a falar dos nossos problemas de agora. O mercado financeiro, que reagiu demais à apresentação da PEC do estouro e também às falas de Lula e integrantes da base do PT que defenderam o texto. Raquel Landim tem os detalhes dessa reação do mercado aqui no nosso telão, né, Raquel? Vamos lá, Márcio. Por favor. Que pena que a gente não pode falar só de Copa. Márcio, eu trouxe alguns indicadores para detalhar para o nosso público o amplo impacto que a fala de Lula e também o texto da PEC do estouro teve no mercado financeiro. Primeiro, a Bolsa. O Ibovespa fechou com uma queda de 1,24% em pouco mais de 108 mil pontos. E o dólar, de novo, voltou a subir, subiu 0,45% para R$ 5,40. Lembrando que durante o pregão ele chegou ali a encostar, acho que chegou a bater em R$ 5,50. Depois acalmou um pouquinho. Um dos indicadores que mais preocupam são os juros. Eles são um indicador aí do quanto os investidores se preocupam com a capacidade do Brasil de pagar sua dívida. E aí eu trouxe uma tela que mostra a evolução dos juros futuros. Esse é um vencimento de 2 anos ao longo do tempo. Isso aqui, na verdade, é o nível de estresse, é o tanto que esse contrato se movimentou naquele dia, naquele momento. Aqui nós temos o nível de movimento de hoje. O quanto foi o ritmo de negociações. E a gente consegue comparar com 2 momentos muito graves, muito fortes na nossa história. Em 2020, a pandemia da Covid-19, que deixou o mercado absolutamente perdido, ninguém sabia o que ia acontecer. E aqui, em 2017, o famoso Joesley Day. Foi o dia que o Brasil ficou sabendo que o empresário Joesley Batista tinha entrado ali na residência oficial e gravado o ex-presidente Michel Temer. Então, assim, dá para a gente ter uma dimensão muito clara do nível de estresse que o mercado brasileiro viveu hoje. E, por fim, eu trouxe um indicador muito famoso, que a gente costuma chamar do Risco Brasil, que é o CDS, É um título que mede o quanto os investidores acham que o Brasil pode ou não pode saldar a sua dívida. Eu vou pedir a nossa última tela para o nosso diretor de TV. Na máxima do dia, o CDS, o Risco Brasil, chegou a subir 8%. Agora, há pouquinho, ele estava subindo 5,6%. É interessante que a gente olha mais para o dólar e para a Bolsa, talvez seja mais imediato ou mais popular. Mas quando você mostra juros futuros e o CDS, mostra a preocupação, vai muito além, já olhando muito mais para frente do que uma fala mal colocada hoje, uma incontinência vocal, como é que é? Irresponsabilidade vocal. Irresponsabilidade vocal pode provocar lá para frente. Ou seja, o efeito é agora, dólar e bolsa, mas vai mais para frente também. É que a dólar e bolsa é muito fácil de entender, Porque o dólar, as pessoas compram o dólar para viajar, o dólar impacta diretamente no preço do produto importado, na inflação, a bolsa, muita gente tem, hoje em dia, a ação, mas o juro, ele é aquela variável que ele impacta o custo da tomada de um empréstimo, o custo de um financiamento para uma empresa. E o Risco Brasil, ele mostra como é que está a imagem do Brasil para o exterior. Então, são 2 indicadores que eu costumo olhar bastante. A gente trouxe os números da Bolsa. Obrigado, Raquel. A gente trouxe os números da Bolsa para das 5 horas da tarde, mais ou menos. Daqui a pouco vem Fernando Nakagawa com o CNN Mercado, com todas as informações sobre o fechamento do mercado e, claro, outros detalhes sobre o impacto que a fala de Lula e a PEC do estouro tiveram nos mercados hoje. A Raquel começou isso agora e Fernando Nakagawa, no CNN Mercado, vai continuar essa explicação. Aliás, falando da PEC do estouro, a gente falou tanto da fala de Lula no começo do programa, a gente precisa destacar também o que é essa PEC do estouro, que foi apresentada ontem no Senado e prevê despesas de quase 200 bilhões de reais fora do teto de gastos. O texto deixa o auxílio de R$ 600 fora do orçamento e ainda tem a possibilidade de ampliar gastos em outros investimentos. Quem tem os detalhes dessa PEC do estouro é o repórter Pedro Teixeira, que conversa com a gente ao vivo lá de Brasília. Oi, Pedro, boa noite.
Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Deixa eu trazer um pouco a discussão política com relação ao projeto de emenda à Constituição apresentado pelo governo eleito que vai assumir a partir de janeiro. É um projeto importante com relação aos planos, principalmente do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para garantir uma série de benefícios e também a retomada de outros serviços do governo federal. E que, por conta disso, tem uma previsão de utilizar fora do teto de gastos quase 200 bilhões de reais, sendo 175 bilhões de reais para custear o Bolsa Família, com o valor que está sendo pago hoje de R$ 600, mais uma parcela adicional de R$ 150 por cada criança com até 6 anos. E também utilizaria quase 23 bilhões de reais que estão em excesso de arrecadação neste ano de 2021. Portanto, o valor fora do teto de gastos seria de 198 bilhões de reais. Mas os parlamentares já indicam que não vão entregar esse cheque todo tão grande para o governo eleito para que eles possam utilizar no orçamento no ano que vem. Então já existe a expectativa de revisão deste valor, ou seja, tentar diminuir, aproximar ali da casa dos 100, 150 bilhões de reais fora do teto de gastos, justamente para que o governo não fique com um orçamento tão inflado fora dos objetivos fiscais do país. Outro ponto que é bem importante, está sendo discutido entre os parlamentares neste momento, é com relação ao prazo que o Bolsa Família vai ficar fora do teto de gastos. Alguns parlamentares defendem que isso precisa ser indicado em apenas um ano, portanto, apenas em 2023 o Bolsa Família ficaria fora do teto de gastos. Já o governo eleito defende que o prazo pode ser um pouco maior, ou seja, durante todo o mandato do presidente Lula, ou seja, por 4 anos. Fato é que isso vai ser bastante discutido nos próximos dias, isso porque tem parlamentares ligados ao governo eleito que estão defendendo este prazo de 1 ano do Bolsa Família fora do teto de gastos. A gente vai seguir acompanhando essa importante discussão nos próximos dias aqui no Congresso Nacional para saber qual vai ser o rearranjo final deste texto que deve ser votado nas próximas semanas por aqui. Eu volto com vocês. Esse é Pedro Teixeira, que falou com a gente ao vivo de Brasília sobre a PEC do estouro. PEC, começou como PEC da transição. Helena Landau, economista, dando entrevista hoje aqui à CNN, chamou de PEC do precipício. Agora, Felipe, começo com você agora a discussão especificamente sobre o texto que foi aprovado, foi apresentado ontem lá no Senado por Geraldo Alckmin. Alivia saber essa informação que o Pedro nos dá, que vai ter negociação no Congresso, esse valor não vai chegar aos 200 bi. De alguma forma, isso alivia a preocupação do mercado com um valor desse e a maneira com que está sendo apresentado esse montante? Um pouco sem dúvida, Márcio. Se não houvesse o filtro do Congresso Nacional, o mercado ia estar numa situação ainda pior. Eles sabem que todo projeto se apresenta tradicionalmente no Brasil com gordura para ser queimada. Não acredito que esses 200 bilhões de reais fora do teto propostos pelo governo eleito sejam simplesmente uma estratégia de se colocar o bode na sala. Tem muito aí desse ideário desenvolvimentista, dessa política econômica baseada na participação ativa do Estado como motor na economia, com todos os problemas que isso eventualmente causa, né? A própria Raquel Landim citou no WW o problema dos estádios da Copa do Mundo. Quer dizer, quando o Estado vai se meter nesse tipo de coisa, nem sempre o resultado é positivo para a sociedade. Agora, você tem, claro, um filtro do Congresso Nacional e uma parte do Congresso resistente ao governo Lula, mas tem o Centrão sempre querendo negociar, e fica essa discussão sobre o tempo. É lógico que o Lula resolveria o mandato dele se isso permanecesse durante os 4 anos, já poderia usar, inclusive, na própria eleição presidencial de 2026, para fazer o sucessor ou a sucessora, e o Congresso quer poder negociar isso de ano em ano, por razões republicanas ou, eventualmente, não republicanas. Quer dizer, você tem o toma lá da cá tradicional. Para aprovar isso, eu quero que você me dê isso, quer dizer, um cargo, uma estatal, eventualmente um poder sobre a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pode variar aí o grau de não republicanismo. Mas você pode cobrar também do governo algumas medidas em que o governo esteja se omitindo.
como já deveria ter sido cobrado, inclusive, por esses apoiadores do Lula, principalmente do segundo turno, já na corrida eleitoral. Quer dizer, a proposta de reforma tributária, a proposta de reforma administrativa, a questão das isenções, a questão do Bolsa Empresário. Quer dizer, tudo isso de contrapartida já poderia ter sido cobrado por alguns apoiadores que agora se dizem surpreendidos. E isso, claro, os parlamentares podem cobrar no final do primeiro ano de mandato, com esse país com tantos problemas econômicos e com uma disputa acirrada da qual a gente acabou de sair, existe uma possibilidade no horizonte, pelo menos como hipótese, de que o governo esteja mais desgastado. E isso dá maior poder de barganha para o Congresso, eventualmente para o Centrão. Então, são essas discussões que a gente vai ver daqui para frente. Agora, a repercussão foi tão negativa que é possível que esse filtro seja ainda maior. Não sei se é bom para o Lula manter essa dobrada de aposta que ele tem feito, não. Agora, Raquel, o que causou mais estranhamento nesse texto? Ter chegado aos 200 bi, o que estava dentro dele, o que não foi dito, como o tal do prazo para esse estouro continuar valendo? Márcio, é uma série de problemas, porque assim, o mercado estava preparado, os investidores, de uma forma geral, para um rearranjo do orçamento. O orçamento que foi apresentado pelo governo Bolsonaro, ele tem uma série de problemas, porque foi feito um monte de corte para caber o auxílio ainda com R$400. Mesmo se Bolsonaro tivesse sido eleito, ele também teria teria que apresentar uma PEC para levar o auxílio para R$600, para fazer reajuste do salário mínimo, para recompor ali despesas básicas. Eu sempre me lembro da despesa, por exemplo, com as creches, com os orfanatos, que foi uma coisa que me chocou muito quando eu olhei os dados. Então, sim, existia um problema que precisava ser resolvido. E o mercado estava preparado, isso já era dado como certo, qualquer um dos dois que vencesse teria que apresentar uma proposta de emenda à Constituição para resolver isso. Só que o que a equipe de transição do Lula está fazendo é levar isso muito mais longe. Porque aí você, ao invés de colocar apenas o adicional do Bolsa Família de R$400 para R$600, você leva todo o programa para fora do teto de gastos. Tem uma coisa de marketing ali, de tentar dar para isso, então, o nome de PEC do Bolsa Família, PEC da fome, etc. Mas não é nada disso, né? A gente sabe. Você deixa um espaço dentro do orçamento e leva o programa todo lá para fora, você cria um espação de dinheiro para gastar. Por cima disso, ainda teve a surpresa ontem de você direcionar uma parte do que for de receita extraordinária, que aí são os dividendos, às vezes bônus de assinatura que a Petrobras consegue quando ela faz leilão ou quando a ANP faz leilão, você direcionar isso para investimento. E aí é aquela lógica, é o investimento público que vai conseguir fazer o PIB crescer, qual é a eficiência desse investimento público. Tem ainda a destinação de doações que vão para universidades, não estarem dentro do teto de gastos. A princípio faz todo sentido, né? Se uma universidade federal aqui do Brasil recebe um dinheiro, uma doação de Harvard, por que ela não pode aplicar num projeto? Só que é difícil você ficar abrindo exceção. Eu conversei com um deputado, por exemplo, que me falou que o Exército também quer isso. Quer que dinheiro que, eventualmente, ele faça algum convênio, por que ele vai ter que entrar por dentro do teto de gastos? Então, você vai fazendo um monte de puxadinho que gera uma enorme de uma incerteza. E a conta ficou muito grande, porque a sensação que dá é que o governo quer resolver os problemas dele todos de uma tacada só. Então, você já resolve o problema do Bolsa Família para todo o governo, você não precisa mais negociar com o Congresso, você já abre espaço para fazer bastante investimento, para aumentar a popularidade do governo e não só para resolver aquele problema emergencial de um orçamento muito mal feito pelo governo anterior. Essa é a questão. E nesse fim de ano, a pergunta tem que ser rápida porque o nosso tempo está quase acabando, mas a gente vai continuar nesse tema logo depois do comercial. Mas nesse momento, no fim de ano, com Copa do Mundo chegando, a tramitação no Congresso de alguma forma consegue ajudar, entre aspas, ou sem aspas mesmo, para ajudar o texto, a gente ter uma PEC melhor? É possível que sim.
porque não está fácil para o governo conseguir passar com tanta gente na oposição, gente que é tradicionalmente bolsonarista, por exemplo, gente que votou pela PEC da Previdência lá atrás. Será que esse pessoal realmente vai votar por 200 bi de estouro de teto por 4 anos? E aí colocar o Brasil numa trajetória de dívida insustentável? Difícil, difícil. Então, o que eu acho é que essas forças, inclusive o mercado malvadão, como o Lula está chamando aí, né, vão levar a algo potencialmente melhor. Mas, mesmo com isso em consideração, tem gente falando de mudança do regime fiscal, como se fosse, vamos abolir os mecanismos fiscais que a gente tem, teto de gastos, meta de superávit primário, regra de ouro, e vamos substituir por uma outra coisa que a gente nem sabe direito o que é, outras regras. Estão falando por aí, não sei se o Lula está querendo esse troço. Eu sou contra, eu acho que tem que ter mais âncora. Quer botar uma a mais? Ótimo, porque aí você segura mais as algemas na linha do que o Felipe estava falando. O político quer romper as algemas para poder sair gastando. Ao contrário, você tem que fazer mais âncoras para ele. Agora, Sambrana, até que ponto, a velha e clássica pergunta neste momento, ter um nome do novo ministro, do futuro ministro da Economia, da Fazenda, seja lá o cargo que será criado no novo governo, até que ponto isso amenizaria esse efeito tão ruim que teve o mercado hoje? Ajuda muito, porque você consegue, com o nome, você tem ideia de que linha esse ministro vai seguir. É a tal da perspectiva, olhar para frente. Perspectiva, ó, quem é esse cara e o que ele vai fazer. E não só o ministro, mas o ministro, saber quem que ele vai nomear para o BNDES, outros postos que o mercado também está olhando, Receita Federal, enfim, isso dá uma perspectiva do que vai acontecer no governo Lula. E hoje não tem essa perspectiva, o Hélio acabou de falar aqui do fiscal. Não se sabe qual vai ser a regra fiscal. Sabe que não tem do teto. Governo não tem, não tem teto. Mas como é que vai ser? Então, isso está muito difícil. Isso deixa o mercado mais nervoso. A partir do momento que se nomeia o novo ministro da Economia, acho que as coisas vão se acalmar. E parece que não é mais o Manteiga que acabou de sair da equipe de transição. Isso. Mas nunca foi o Manteiga, né? Ele nem poderia, porque ele tem restrições do Tribunal de Contas da União. Agora, é engraçado lembrar, e eu fiz isso, veio à cabeça, não sei como, durante a tarde, a frase do Paulo Guedes: se fizermos muita besteira, dólar vai a R$5. E durante a gestão Paulo Guedes, a gente sabe, quando ele fazia ainda, enfim, ainda estamos no governo com Paulo Guedes como ministro, mas, de novo, e acho que repercutindo um pouco a questão do Congresso, o peso do Congresso nesse momento, de Câmara e Senado darem uma cara nova a essa PEC, como é que você vê essa possibilidade disso realmente acontecer, Raquel? Ou vai chegar no fim do ano e a gente vai ter que aprovar qualquer coisa para manter os R$600, que a gente sabe que é importante manter isso? Olha, Márcio, está tendo muita discussão no Congresso Nacional nesse momento. Acho que é impossível a gente prever qualquer coisa. Hoje, todos os deputados e senadores com quais eu falei, ligados ao governo eleito, ligados à oposição, todo mundo me disse que realmente assim, havia uma enorme confusão. Não tem consenso, porque não tem consenso nem dentro da base de apoio do Lula. E aí não estamos falando nem do pessoal mais ligado ao Bolsonaro, aquela oposição mais forte ao governo Lula. A própria Simone Tebet veio a público defender que essa proposta de emenda à Constituição fosse por apenas um ano, fosse condicionada a reformas. Uma posição muito parecida com a do Ciro Nogueira. Então, assim, você tem uma enorme confusão dentro da base de apoio do governo eleito, dentro dessa frente ampla que elegeu o Lula. Assim, não dá para a gente saber o que vai acontecer. Por exemplo, eu recebi um WhatsApp aqui, ainda no meio do programa, de um deputado que está muito enfranhado, está no meio da negociação, e ele me diz: nenhum consenso, nem em relação a prazo, nem em relação ao valor que vai furar o teto, está tudo em aberto.